pessoal, tu vê. Se tu for assistir outras aulas desse tema, tu vai ver que as aulas não têm muito a ver uma com a outra. Eu não decoro uma aula e chego e executo a aula na frente da galera. Eu vou me abrindo, vou expondo o que eu conheço e nem sempre sai da mesma ordem. Por exemplo, geralmente quando eu falo de velocidade, quando é a primeira vez que eu vou falar para alguém de velocidade, eu gosto de lembrar como é que o Galileu teve a sacada. Certo? Lá em 1600 e pouco, o Galileu já dava aula para a gurizada, claro que não era nesse formato aqui, né? Mas ele lá tinha... primeiro, Galileu era um cara bem de vida, ele não precisava trabalhar para se sustentar. Então ele tinha quem fizesse a comida dele, quem ajeitasse a casa dele, ele era um cara bem de vida. E então um cara bem de vida tinha tempo para filosofar, para pensar na vida, ou não fazer nada, coçar o saco. E o Galileu Galilei sempre foi muito curioso, então ele observando a natureza, ele via os pássaros, os animais se movimentar, as pessoas se movimentar, e ele sabia da importância de a gente conseguir descrever o movimento da natureza. Até porque naquela época uma das preocupações das cidades era belicosa, né? Era com guerra. Então tu precisava de um cara bom para entender como é que faz para jogar uma bomba, aliás, uma pedra na cabeça de outra pessoa com uma catapulta. O Galileu era fera nisso. Então ele via a necessidade de descrever os movimentos, por isso Galileu Galilei era considerado o pai da cinemática, que é essa matéria que nós estamos estudando. Só que na época, Galileu Galilei não tinha relógio disponível para fazer suas observações. E não existiam estradas como a Beira-Mar Norte, com marcos já 1000 metros, 1200 metros, 1400 metros. O que ele tinha eram os bosques com as árvores bonitas, plantadas em lugares específicos, a galera já organizava, né? Eventualmente uma plantação de árvores bem definida. Então ele tinha lá pinheiros, um afastado do outro mais ou menos a mesma distância. Ele podia chamar um de 0, outro de 1, outro de 2 e fazer então um marco quilométrico na floresta. E como ele não tinha relógio, ele usava o coração para medir a passagem do tempo. Ele ficava lá contando a batida do coração dele. Ele sabia que se ele ficasse nervoso o coração disparava. Né? Ele sabia que se ele trancasse a respiração modificava o ritmo do coração. Então ele procurava se manter calmo e usava o coração para medir o tempo. Então dizem as histórias que Galileu Galilei acompanhava um grupo de cabretinhas caminhando lá no bosque. E ele percebia que elas sempre, final de tarde, iam para o lugar de elas dormir lá bem no mesmo ritmo sempre devagarzinho no mesmo ritmo. Um dia ele resolveu medir quantas batidas de coração demorava para o grupo de cabritinhas sair de uma árvore e chegar numa outra árvore. Aí ele contou lá, 1, 2, 3, 4 batidas de coração. Aí ele percebeu que contando mais 4 batidas de coração, as cabritinhas já estavam na próxima árvore, praticamente a mesma distância da primeira. Mais 4 batidas de coração, chegaram na árvore de novo. Ele começou a perceber dia após dia que mesmo sem ficar olhando as cabritinhas, ele sabia onde é que as cabritinhas estavam. Ele chegava lá, chegava naquela árvore que é meu marco 0, e ele começava, fechava os olhos e contava. 4 batidas estão na segunda árvore. Mais 4 batidas estão na próxima árvore. Meu Deus, eu adivinhei! Elas estavam na árvore que eu imaginava que elas estivessem. Ele começou a perceber que aquele raciocínio mental dele era uma forma de adivinhar o futuro. Tu vê, né? Uma das coisas da física é essa, é adivinhar o que vai acontecer no futuro. Hoje, com a física, a gente sabe, por exemplo, que o Sol está se expandindo, lembra? Que daqui a 7,6 bilhões de anos ele encostaria onde está a Terra. Então, tu vê, a física nos permitiu calcular que a raça humana não vai sobreviver muito enquanto o Sol estiver se expandindo. A gente precisa de tecnologia para vazar a periferia. Esse é o objetivo da física. E o Galileu foi um dos primeiros que conseguiu esse objetivo. Tu vê, romanticamente, Galileu não media a distância, ele media quantas árvores as cabritinhas tinham caminhado. Ele não media o tempo, como hoje nós medimos, ele media quantas batidas de coração dava entre uma caminhada e outra. Então, sei lá, a unidade de medida da velocidade dele inicialmente, sei lá, eram árvores por batida de coração. As cabritinhas estão andando 0,2 árvores por batida de coração. Tu vê que viagem, né? Hoje, com o advento dos relógios, com o advento da padronização das medidas, a gente mede a distância em metros, o tempo em segundos e o mundo todo vai medir a velocidade em metros por segundo. Ah, não, professor, no carro do meu pai tem quilômetros por hora. Não, porque não está no sistema internacional. Um dia vai estar. Né? Tu vai para fora, vai para a Europa, vai estar em milhas por hora, certo?
Não está no sistema internacional, mas um dia vai estar. Cultura, né, às vezes, pode atrapalhar a gente a tomar algumas decisões que podem facilitar a comunicação mundial. Diz que o Galileu, então, empolgado com essa ideia de velocidade que ele acabara de criar, chamou os aluninhos dele, né, que a gente chamava de discípulos na época, né, tu vê, né, hoje é aluno, mas chamava de discípulo na época, e contou para eles a ideia, pô, como é importante a gente entender o movimento das coisas, e eu descobri uma forma de medir, né, de quantificar com que velocidade os objetos estão, ou com que rapidez, se vocês preferirem, os objetos estão se deslocando. E ele foi lá e fez a demonstração, pediu para os alunos vendarem ele e fez a demonstração de que ele estava prevendo onde é que as cabritinhas estariam e tal. Aí tu imagina, né? O tempo passou, mas existem pessoas brincalhonas, né? Desde os primórdios. E um desses alunos do Galileu parece que enxotou as cabritinhas uma das vezes que ele foi fazer a demonstração da previsão do futuro. Aí tu imagina as cabritinhas andando calmamente, o Galileu querendo se achar no frente dos alunos dele, mostrando o raciocínio dele, pega um espírito de porco e joga uma pedra nas cabritinhas. As cabritinhas vão disparar e, obviamente, o mestre Galileu vai errar a posição das cabritinhas, certo? O que ele percebeu naquele dia que ele errou, que a previsão dele falhou? Ele percebeu que essa ideia de velocidade média só serve bem quando os objetos se mantêm com velocidade constante. Porque se os objetos mudam de velocidade, fica mais difícil. E aí então ele começou uma busca por uma grandeza física que permitisse acompanhar os objetos que mudam de velocidade. O que significa mesmo 10 metros por segundo de velocidade? Significa que a cada segundo o objeto anda 10 metros. Então observem que a ideia de velocidade, o que a velocidade mede? Ela mede o deslocamento de um objeto com o passar do tempo. Nesta aula 3 eu quero te mostrar uma outra grandeza física chamada aceleração. Galileu Galilei foi atrás dessa grandeza física porque ele percebeu que era importante medir como que os objetos mudavam de velocidade, não só mudavam de posição. Os objetos que mudavam de posição de maneira uniforme, velocidade constante, eram fáceis de compreender o movimento. O problema é um objeto que começa andando devagar e vai cada vez mais aumentando a velocidade. Então é para isso que surgiu a aceleração, para medir a mudança da velocidade. Mede a variação da velocidade com o passar do tempo. Como eu havia dito na aula anterior, a aceleração ela é vetorial. Porém, no ensino médio, volta e meia, a gente ignora o fato de ter vetor para facilitar o nosso entendimento. Peraí, velocidade o que era mesmo? Era o deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade mede a mudança da posição com o passar do tempo. Se eu alego que a aceleração mede a mudança da velocidade, a variação da velocidade, em vez de ΔD vai ser ΔV. E continua sendo uma grandeza vetorial. Dividido, mais uma vez, vamos usar o tempo como referência da mudança ΔT. Como ΔV é uma grandeza vetorial, a aceleração também é uma grandeza vetorial. Ó, ali era legal ter colocado uma setinha também, não custa. Professor, e se o cara me falar em velocidade escalar média, é porque ele está ignorando o fato de a velocidade ser vetorial. Então, não é nenhum crime, né, o cara escrever isso aqui, ó, sem a setinha. Só que aí, nesse momento, eu estou ignorando o caráter vetorial, passou a ser uma grandeza escalar. Tu vê, né, cara, interpretar o que significa 10 metros por segundo é fácil. A cada segundo, o objeto anda 10 metros. Agora, a aceleração é um pouquinho pior. A aceleração é um pouquinho mais perigosa. Quer ver? Deixa eu fazer um exemplo aqui para te mostrar como pode ser mais perigosa esta ideia de aceleração. Vamos supor que a gente tem um carro
Toda vida que eu desenho um carro, não se esqueçam, é esse mesmo formato. Formato moderno, um dia os carros serão assim. Então, ó, imagina que tem um carro, eu estou acompanhando aquele carro. Quando eu comecei a observar o carro com a minha câmera Ninja, que mede velocidade, eu percebi pela câmera que a velocidade era 10 metros por segundo. Aí eu comecei a marcar a passagem do tempo, portanto esse era o tempo zero. E depois, quando o tempo era de 5 segundos, a velocidade do carro já era de 30 metros por segundo. Tá rápido já. Bom, como é que calcula uma aceleração mesmo? Eu primeiro vou calcular a variação da velocidade. Variação é final menos inicial. Sempre que tem essa letra grega, né, indica uma variação, a gente já pode pensar que é aquela grandeza no fim, subtraído da grandeza no início. Tem livros que usam F de final e I de inicial. Eu gosto de colocar nada no final e zero no inicial. Eu acho mais elegante essa maneira. Se tu gosta de escrever F e I, não tem problema nenhum. Qual é a velocidade final do cara mesmo? 30, né? E a inicial? Logo, a variação da velocidade foi de 20 metros por segundo. De 0 para 5, passou 5 segundos. A aceleração, pelo que a gente acabou de ver, de acordo com Galileu, é a variação da velocidade, que foi 20, dividido pela variação do tempo, que nós calculamos mentalmente, 5 segundos. 20 dividido por 5 dá 4, e metro por segundo dividido por segundo, isso é uma divisão de fração. E divisão de fração é a primeira multiplicada pelo inverso. Metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Tu vê, calcular a aceleração não é difícil. Na verdade é a mesma ideia da velocidade, né? E coisas que a gente já vem fazendo nos últimos 2 anos aí, que acredito não ser novo para ninguém. Mas interpretar o significado de 4 metros por segundo ao quadrado é mais perigoso. Como o jovem já vem com aquela ideia de velocidade bem batida, o que é 4 metros por segundo? Cada segundo anda 4 metros. É muito comum o aluno usar esse mesmo raciocínio para interpretar a aceleração, e aí não é correto. O que significa uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a velocidade aumenta 4 metros por segundo. Ou seja, se ele estava com 10 metros por segundo, 1 segundo depois a velocidade vai para 14 metros por segundo. 2 segundos depois a velocidade já vai para 18 metros por segundo. Mais 1 segundo se passa. 22, mais 1 segundo. 26, e no 5º segundo, 30 metros por segundo. Professor, e quanto que ele andou? Não sei. Não é nessa aula que nós vamos aprender quanto que ele andou. É na próxima aula de Física A, depois de ter falado da Física B, C e D, quando a gente voltar para a Física A, daqui a 1 semana e pouco, além de revisar bem voandão tudo que a gente viu, aí eu vou te ensinar a calcular quanto o sujeito andou. Tá bom, eu te conto. Depois a gente fala nisso. A velocidade do cara era 10 e passou a ser 30. Dá para pensar numa velocidade média? Somar e dividir por 2. Se fosse só o 30 eu concordo. 0 e 30 eu concordo. Era 10 e passou a ser 30, né? Para tirar a média de 2 números a gente soma e divide por 2, não é isso? 30 mais 10 dividido por 2. Tu vê, ó, se esse cara se mantivesse a 20 o tempo inteiro, ele teria andado a mesma coisa que ele andou nessa situação. Beleza? Ou seja, ele ia começar mais rápido e ia terminar mais lento. Mas ia acabar compensando. Tranquilo? Quanto tempo ele ficou andando? 5 segundos a 20 metros por segundo. 5 vezes 20, 100 metros. Então tu vê, eu usei um raciocínio lógico para perceber que esse cara andou 100 metros em 5 segundos. Ou seja, não tem que aquela interpretação de 4 metros a cada segundo, isso não tem nada a ver mesmo. Então cuidado, hein? A aceleração serve para medir a mudança da velocidade com o passar do tempo, é uma grandeza vetorial e a interpretação física dela é quanto que a velocidade muda com o passar do tempo, não é quanto o sujeito andou com o passar do tempo. Essa é a parte perigosa da aceleração.
Como é que está o nosso formulário até agora? Deixa eu ver aqui no cantinho. De fórmulas mesmo a gente viu a ideia de velocidade, distância sobre tempo, deslocamento sobre tempo, ou deslocamento escalar, né? Se tiver a setinha é deslocamento. A ideia, a definição de aceleração, variação da velocidade com o passar do tempo. E isso, claro, estou supondo que todos lembram que ΔD é posição final menos inicial, ΔT é tempo final menos tempo inicial, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Digamos que o nosso formulário ainda está bem curtinho, né? Foi muita teoria aí que a gente viu e pouca conta por enquanto. Ó, para a gente avançar um pouquinho mais, tu vê, cara, ó, a apostila de vocês só falou em aceleração escalar. Ele o tempo inteiro falou que a aceleração era escalar, ele nem falou que a aceleração, né, se só falar a palavra aceleração tem que vir na nossa mente uma grandeza vetorial. Ele se preocupou só com aceleração escalar. Para te ajudar, deixa eu ver. Isso aqui é a definição de velocidade média. Se eu quisesse criar a ideia de velocidade instantânea, vê se vocês concordam comigo. Ia ser um pouco diferente, né, a ideia de velocidade instantânea. Deixa eu fazer ali no cantinho. Velocidade instantânea é o limite quando o ΔT tende a zero para essa conta aqui mesmo, ó, ΔD sobre ΔT. Alguém arriscaria dizer qual é a definição matemática de aceleração instantânea? Como é que se lê isso aqui mesmo? Limite, o ΔT tendendo a quanto? Tendendo a zero, porque eu vou fazer observação num espaço bem pequenininho de tempo. E qual é a conta mesmo da aceleração? ΔV sobre ΔT. O vestibular não cobra essa ideia de limite com ΔT tendendo a zero. Mas eu queria que pelo menos soubesse a distinção de aceleração escalar média e aceleração instantânea. Quando eu pego um carro esportivo lá e vou arrancar, eu saio na primeira, aí na hora de trocar para a segunda marcha, se o carro não é automático, eu tenho que tirar o pé do acelerador para jogar a segunda marcha e voltar a acelerar. Vocês aceitam que na mudança de marcha vai dar uma desacelerada comparado com o momento que eu estava apertando no acelerador? Então se tu vê o carro arrancando, né? Ou seja, aí ele arrancou, fez um 0 a 100 lá, bem bonito. Eu pego a mudança de velocidade e divido pelo tempo, dá uma aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado. Eu posso afirmar que ele tinha o tempo todo 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração? Não, né? Por isso que é uma aceleração média. Mas vocês já viram que os celulares de vocês hoje eles têm acelerômetro, né? Eles têm lá dentro uma molinha com um pezinho que mede a aceleração. Não só um, mas 3 acelerômetros, um em cada eixo. Eixo X, Y e Z. Por exemplo, agora o meu celular diz que eu dei hoje quantos passos? 7.950 passos eu dei hoje. Como é que essa porcaria sabe quantos passos eu dei? Porque quando ele está no meu bolso, cada vez que eu dou um passo, rola uma aceleração no meu corpo, né? O Barbs, aí o acelerômetro dele mede essa mudança de aceleração, ó, o cara deu um passo. O cara deu um passo. E é impressionante a precisão. Certo? Claro, se tu deixar ele no carro, o carro vai balançar e ele pode ler uns passos falsos. Mas se tu está caminhando e bota o aparelho no bolso, qualquer um dos aparelhos mais simples mesmo, não precisa ser aparelho chique, ele vai medir quantos passos o cara deu. Se eu tiver com esse aparelho no carro, ele pode medir a aceleração instantânea do carro. E o que vai acontecer? Quando for a mudança de marcha, a aceleração vai mudar. Vai diminuir na hora que eu estiver passando a marcha e vai aumentar de novo quando eu pisar no acelerador. Então tomem cuidado. A aceleração escalar média é, por exemplo, essa que eu calculei para esse carro. Deu 4 metros por segundo ao quadrado. Não significa que cada instante ele estava com aquela aceleração. A aceleração de cada instante é chamada instantânea. E pode ser medida por acelerômetros, por exemplo, esses dos celulares. Certo? Para ficar bonito, ó, tecnicamente falando, a gente escreve assim. O limite quando o tempo tende a zero. Limite quando o tempo tende a zero. E é a mesma continha. Isso só me garante que eu estou fazendo observação num curto espaço de tempo
e aí eu vou calcular a aceleração instantânea. A apostila nessa terceira aula faz essa diferenciação de aceleração média, de aceleração instantânea, e para finalizar, já que é uma aula de uma página, ele fala da classificação dos movimentos. É o que está faltando para a gente cair nos exercícios. Tu vê, cara, na hora que eu vou classificar os movimentos, eu achei curioso que ela só fez a classificação da aceleração. Ou de repente está pequenininho e eu não enxerguei. Dá uma olhada. Primeira classificação que eu gosto de discutir é a classificação da velocidade. Quanto à velocidade. Então, ó, classificação dos movimentos. Classificação dos movimentos. Na verdade, gente, ó, a gente pode primeiro começar classificando quanto à trajetória. Se o cara anda em linha reta, a gente chama de retilíneo. Se o cara está fazendo curvas, curvilíneo. Se o cara faz um círculo perfeito, trajetória circular. Eu ainda poderia pensar em outras curvas clássicas, uma trajetória elíptica, como os planetas que orbitam o Sol, lembra? Primeira lei de Kepler, lá do primeiro ano, os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica. Então eu poderia ainda falar outras trajetórias. O clássico é isso, retilíneo, linha reta curvilíneo ou circular são as mais clássicas. A apostila não trouxe essa primeira parte nesse momento, tá? Outra classificação, quanto à velocidade. Então, quanto à trajetória, quanto à velocidade. Pessoal, quando o cara caminha na beira-mar, acontece um fenômeno interessante. Tu está caminhando para um lado, as plaquinhas estão aumentando a distância, né? Aí tu vai caminhar para o outro lado, as plaquinhas também estão aumentando a distância, certo? Beleza? Aquilo é ruim. O legal era o cara deixar crescendo de um lado e decrescendo do outro, para as pessoas raciocinarem sobre isso. Quando eu vou lá e fabrico uma reta dos espaços e digo que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, ali é a posição 3, se eu quiser continuar a estrada para o outro lado, eu não posso chamar de 1 e 2. Na física eu tenho que chamar de -1, -2, -3 e assim por diante. Ou seja, se um sujeito está se deslocando para lá, eu vou dizer que ele tem velocidade positiva. Mas se um sujeito está se deslocando para o sentido oposto, eu vou dizer que ele tem velocidade negativa. O que é essa velocidade negativa? É só porque ele está indo para o lado que está diminuindo os espaços. Não quer dizer que seja ruim isso. Então tu vê o mais ou menos na frente da velocidade é só para saber para que sentido o sujeito está indo. Só isso. Então imagine aquele bonequinho ali. No tempo de 10 segundos ele estava na posição 1 e depois de 2 segundos ele já estava na posição -2, no tempo de 12 segundos, portanto. Ele cresceu, professor? Cresceu. Velocidade extrema deformou o pescoço dele. Então, olha só, como é que eu calculo a velocidade desse sujeito? Velocidade é deslocamento, passar do tempo. Se a velocidade é dita escalar, aí a gente não precisa colocar a setinha em cima. Qual foi o deslocamento desse cara? Deslocamento é a posição final menos a inicial. Qual é a posição final do cara? Deixa eu ver. -2. Menos, qual é a posição inicial? 1. Quanto é que é -2 menos 1? É -3, né? Vamos supor que isso esteja em metros. A velocidade do cara, então, vai ser -3 metros. Em quantos segundos? 2, né? 12 menos 10, 2 segundos. O que dá uma velocidade de menos
1,5 metros por segundo. O que significa o menos? Que ele está indo no sentido oposto do referencial, né? Certo? Ou está indo para a região de espaços menores. Então tu vê, né, cara? O sinal negativo ali não gera maiores problemas. Tranquilo. Agora sim, quanto à velocidade, quais são as classificações possíveis? A gente chama de progressivo quando a velocidade é positiva. E a gente chama de retrógrado ou regressivo também, pode ser, regressivo, mas é mais comum retrógrado quando a velocidade é negativa, certo? E tu pode pegar um cara que vai lá, volta, e dá mais uma avançadinha, opa, quero voltar um pouquinho, aí dou mais uma avançadinha. Como é que foi meu movimento agora? Ora era progressivo, ora era retrógrado. Então tu vai ter que falar, olha, do tempo 1 ao tempo 3 era progressivo, do tempo 3 ao tempo 4 era retrógrado. Do tempo 4 ao tempo 10 era progressivo, do 10 ao 13 era retrógrado, sem problema nenhum. E o professor, e se o cara estiver andando, não estiver andando de ré, ele estiver andando de frente para lá? Não importa se o cara está andando de ré ou de frente, ou de lado, pode ser um sirinho, andando de lado. O que importa é as plaquinhas onde essa pessoa está andando, os marcos, né, os espaços, e se ele está indo para frente ou para trás do referencial. Não importa se está de ré ou de frente. Então até agora nada demais, né? Pô, trajetória, retilínea, sem comentário. Curvilíneo, não está dizendo tudo. Circular, sem comentário. Quanto à velocidade, o cara está indo para frente, está progredindo, progressivo. O cara está voltando, está regredindo, regressivo ou retrógrado, que é o mais comum. E agora sim a classificação mais importante e mais perigosa. Quanto à aceleração. A classificação de um movimento quanto à aceleração é super perigosa. Olhem por quê. Vamos dizer que esse referencial é o que a gente está usando, tá? Ou seja, para a direita são os espaços maiores, para a esquerda são os espaços menores. Esse é o sentido positivo é para lá, certo? Acabei de te falar, se eu estou indo para lá, progressivo. Se eu estou indo para lá, retrógrado. E pronto, não tem o que pensar. É assim, acabou. Olha para o sinal da velocidade e fala, bom. Agora olha isso, cara. Eu estou indo para lá e cada vez mais rápido. Estou indo para lá, mas cada vez mais rápido. Tu concorda que a aceleração foi para lá? Agora tu imagina que eu estou indo para lá, mas cada vez mais devagar. Eu estava rápido e agora estou parando. Apesar de eu estar indo para frente, a aceleração não era mais para lá. A aceleração apontava no sentido oposto do meu movimento. Por isso que eu estava diminuindo de velocidade. Então tu vê que perigo. Eu posso ser progressivo com a aceleração positiva, cada vez mais rápido para lá, ou eu posso ser progressivo com a velocidade cada vez menor. Ou eu posso ser retrógrado com a velocidade cada vez maior, ou posso ser retrógrado andando para lá com a velocidade cada vez menor. São 4 possibilidades, concordam comigo? Uma das situações é que a velocidade ora era progressiva, ora era retrógrada. E o mais perigoso, como é que a mudança da velocidade estava ocorrendo? Peraí. Se eu estou indo para lá e estou cada vez mais rápido, a velocidade era positiva e a aceleração também, porque a aceleração estava apontando para lá. Por isso que a velocidade era cada vez maior. Ou seja, se eu estou acelerando para o lado onde eu estou indo, isso sim é acelerar, isso sim é aumentar de velocidade. Quanto à aceleração, o que é um movimento acelerado? É quando o vetor velocidade e o vetor aceleração têm o mesmo sinal. Velocidade para o lado positivo e aceleração para o lado positivo. Cuidado, hein? Se a velocidade é negativa, mas a aceleração também é negativa, eu também vou estar aumentando de velocidade. Então, de acordo com o nosso referencial, acelerado é quando eu vou para lá cada vez mais rápido ou quando eu vou para lá cada vez mais rápido. Isso é acelerado. Não importa se é progressivo ou retrógrado. Ó,
acelerado e progressivo, acelerado e retrógrado. Antes era tão fácil, né? Antes era só olhar o sinal. Mais é progressivo para velocidade, menos é retrógrado. Agora não. Agora, para ser chamado acelerado, tem que olhar para os dois. Para o sinal do V e para o sinal da aceleração. Muito perigoso. O que é um movimento retardado? Retardado. É o nome que se dá. O mais correto seria chamar de desacelerado, né? Acho que é mais elegante. Mas a gente que não é preconceituoso vai entender a palavra retardado no sentido correto, certo? Então, ó, velocidade positiva e aceleração negativa, ou seja, eu estou indo para lá, mas cada vez mais devagar, então eu estou acelerando para lá. Isso vai me fazer diminuir o módulo da velocidade, por isso que é retardado. Ou a velocidade é negativa, eu estou indo para lá, mas estou acelerando no sentido oposto, tendendo a parar. Nesse caso, então, também é retardado. Eu quero uma decoreba instantânea. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, acelerado. Velocidade e aceleração com sinais opostos, retardado. Mas eu queria que tu entendesse isso visualizando o que está acontecendo, sabe? Isso seria importante. Isso aqui é bom. Isso aqui é simples pra caramba, pô. Aqui, bum, acabou. Isso aqui tem que ter um pouco mais de carinho. Outra forma prática, se a velocidade aumenta em módulo, acelerado. Se a velocidade diminui em módulo, ou seja, está se aproximando de zero, retardado. Cara, foi muita informação, cara. Foi muita informação em muito pouco tempo. Mais duas tarefas, mais duas páginas de tarefa. Vou fazer aqui, ó, 13 e 14. 13 e 14. Cara, ó, são 6 páginas de tarefa. Foram 3 aulas em menos de 2 aulas, digamos assim, né? A nossa aula aqui termina agora às 4h55. E agora são 4 horas. Porra, amigo, tu tem 55 minutos para dar um gás nessa tarefa aqui, ó. E tentar deixar o mínimo possível para casa. Outra coisa. Professor, eu fiz as 6 páginas e ainda estou perdido, cara. Ainda estou viajando, estou errando. No final das últimas páginas estava errando ainda tudo. Aí, de repente, vale a pena, após a correção, para tu reforçar aquela matéria que foi pior, fazer mais algumas. Aí tu pega a página 6 depois e faz também, pega a página 10 e faz também, pega a página 12 e faz também. Mas só se tu sentir necessário. Se tu vê, não, dessas questões aí, eu errei 2 ou 3 e quando eu fui ver o gabarito eu vi por que eu errei. Eu olhei o gabarito e vi, não, eu errei por causa disso. Aí morreu, a matéria está enterrada. Estou inseguro, vamos fazer mais exercício. Certo? Porque exercício ilumina a nossa cabeça, pode ter certeza. Não se esqueçam, eu continuo esquisito como sempre, mas quando tu me chama na carteira, a voz até afina, cara. Oi, dá afinadinha na voz, fica uma moça. Pode chamar à vontade que eu vou ser o mais delicado possível. E vou correndo, é claro. Olha que tarefa bonita, pai me ajuda, pai não custa dar uma olhadinha, eles têm barba na cara, são homens e mulheres feitos praticamente, mas não custa tu dar, e aí, meu filho, como é que tá a tarefa? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver quanto exercício tu fez. Isso sempre vale. Sempre vale, meu querido. Vamos, galera. Todos têm apostila, gente? Alguém está sem material? Que eu empresto a minha. Todo mundo com? Ué, os astros estão alinhados.